Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Penal Explicado. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto completamente diferente. Neste vídeo nós vamos falar sobre TDAH. No caso, eu vou contar para vocês como que foi o segmento da minha vida após a descoberta deste transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O motivo de eu fazer esse vídeo surgiu após eu ver aqui nos conteúdos aqui do nosso canal um vídeo que eu fiz falando sobre como estudar para o exame de ordem tendo TDAH, sendo portador do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E depois que eu ver o quanto esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas, o quanto as pessoas gostam de ver outras pessoas que têm este déficit falando do assunto, eu decidi aqui trazer este vídeo aqui para poder ajudar todas as pessoas que vierem a nos assistir por aqui. Quem me conhece pessoalmente, antes de começar o assunto do vídeo, sabe que eu sou uma pessoa muito discreta, que eu não sou muito de falar da minha vida e também não tenho assim um canal voltado para falar sobre este assunto, mas com o intuito de ajudar, eu decidi criar o tema do vídeo de hoje, que é 8 anos após a descoberta do diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Pessoal, então indo de encontro ao assunto deste vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que durante a minha vida inteira, eu nunca fui uma pessoa de levar inteira até o ensino médio. Eu nunca fui de levar os estudos muito a sério, nunca fui essa pessoa. Eu gostava era de me divertir e eu não era aquela pessoa que aprendia tudo com muita facilidade, aquela pessoa, aquele nerd que pegava tudo muito fácil. Eu não era essa pessoa. Mas quando eu cheguei no meu ensino médio, foi quando eu comecei a me preocupar muito com o destino, com o caminho que a minha vida iria estar tomando. Foi quando eu decidi por mim mesmo, olha, agora eu vou estudar muito, eu quero ser um dos melhores estudantes, porque eu me preocupo muito com a minha vida. E foi quando eu comecei a estudar para o exame do Enem, que é uma das primeiras fases assim da vida de uma pessoa, da vida profissional, que eu diria, que é quando a gente toma esse nível de decisões. E quando eu comecei a estudar, quando eu queria ser um bom aluno, foi quando eu prestava atenção na seguinte coisa que acontecia com a minha vida. Eu tento me dedicar ao máximo, eu tento prestar muita atenção no que o meu professor da escola fala, no que o professor do cursinho fala, nas aulas que eu assisto na internet, mas eu não consigo me concentrar da forma como eu gostaria. Se a aula dura muito tempo, eu fico disperso, eu começo a olhar para outras coisas, a minha cabeça ela não consegue ficar muito tempo concentrada. Foi quando eu joguei esse tipo de coisa no Google, na época mais ou menos em 2013 ou 2014, mas tenho quase certeza que foi entre 2014. E aí eu vi que existia o tal do déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi quando eu pesquisei também sobre os sintomas, aí eu senti assim, poxa, eu tenho grandes chances de ter isso. Eu sinto que eu sou isso daqui. Foi quando eu queria me proceder com o diagnóstico, mas após, assim, num primeiro momento, conversar com família e demais pessoas, as pessoas, não, você não tem isso, não, isso não deve ser verdade. Aí foi quando eu decidi seguir. No ano seguinte, depois que eu terminei o ensino médio, que eu comecei na faculdade, isso ainda pairava muito a minha cabeça. E foi quando eu decidi que eu iria pelo menos fazer esse diagnóstico. E eu procurei uma neuropsicóloga, que é um profissional, é uma espécie de profissional especializado e que faz esse tipo de diagnóstico. E após umas 8 ou 9 sessões, eu fui diagnosticado que sim, que eu tinha o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E naquele momento assim que eu descobri, que eu peguei o diagnóstico, passou um grande filme na minha cabeça. Era como se eu tivesse entendido que na minha infância, aquela pessoa agitada, tudo isso tinha um porquê.
por conta deste transtorno que eu carregava comigo e não sabia. Durante vários tempos da minha vida, eu fiz reflexões sobre a falta de atenção, sobre a falta de concentração. É como se eu tivesse me autocompreendido melhor, de uma melhor forma. Depois disso, eu não prossegui com nenhum tratamento, eu nunca fiz a terapia, que é um dos principais tratamentos para isso, eu nunca cheguei a tomar nenhuma espécie de medicamento e eu também fui diagnosticado com os graus mais baixos deste déficit. O meu não é aquele assim que tem uma afetação mais rigorosa assim na vida da pessoa, mas sou portador como qualquer outra pessoa. E também durante todas as fases da minha vida, daí em diante, eu nunca fui aquela pessoa assim, por modo de dizer, depressiva. Aquela pessoa, nossa, eu tenho déficit, eu sou diferente, tipo assim, eu sempre reconheci muito bem as minhas limitações. Olha, eu tenho isso. Mas só que eu nunca fui aquela pessoa triste, assim, que não sabe levar a vida, que se vitimiza muito por ter TDAH. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito discreta, assim como também não sou muito de falar abertamente da minha vida, sobre tudo que acontece. Eu sou mais aquela pessoa que pega a própria vida, vai levando, e é isso, pessoal. Tipo assim, só para explicar para vocês, no meu dia a dia do meu trabalho, hoje eu sou advogado criminalista. Se eu faço qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho auto-organização. Se for necessário, eu junto um documento para, se tiver muita coisa que eu tenho que juntar nestes meus documentos, eu separo uma ordem. Olha, aqui eu tenho que juntar um vídeo, aqui eu tenho que juntar determinado arquivo. Eu faço uma listinha, tipo assim, para que eu não me desconcentre. E eu digo para vocês que isso não é algo assim que afeta, assim, que tem um alto impacto negativo na minha vida. Eu não me vejo como este tipo de pessoa. Quanto ao meu trabalho, eu trabalho com algo que eu amo trabalhar, eu sou uma pessoa muito dedicada na profissão. Quanto aos métodos de estudo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade para entender a minha área no direito, que é o direito penal, o processo penal. Eu não sou uma pessoa assim, não me sinto nem um pouco afetado nesse sentido. Se eu pegar para mim ler uma doutrina, por exemplo, eu vou entender, eu entendo livros técnicos com muita facilidade. E por assim dizendo para vocês, não é algo assim que eu chego a me vitimizar como muitas pessoas. Tipo, no meu âmbito profissional, no âmbito das amizades, isso nunca foi algo assim que me afetou, assim, com um impacto assim que eu possa olhar e apontar, olha, isso aqui é culpa do déficit de atenção, isso aqui não sou eu. Eu não sou essa pessoa, eu não vejo assim tanto impacto na minha vida como eu já vi pela internet, já conheci pessoas relatando que tem. Não foi o meu caso. Eu tive assim uma maior afetação assim dentro de ambiente familiar, relações interpessoais, tipo assim, quando há muita intimidade, algumas coisas ficam mais nítidas, como é o que acontece aí na vida amorosa de muitas pessoas. Não é um assunto assim que eu vou me adentrar neste momento. Mas o que eu tô querendo dizer é que é isso, sabe? Antes de fazer o diagnóstico, refletindo a vida, eu entendi que eu tinha este déficit. Aquela pessoa, aquela criança agitada, era muito agitada porque ela tinha déficit de atenção e não sabia. Não conseguia estudar muito bem porque não sabia que tinha esse déficit, mas era uma pessoa muito esforçada, era uma pessoa que conseguia fazer o básico, nunca tive nenhuma espécie de deficiência muito gravosa que tenha me impedido de conseguir o básico, assim, que uma criança normal conseguiria nas escolas, um adolescente também, fazendo aqueles cálculos
de geometria, de raiz quadrada. Eu não sou muito bom em matemática. A matemática, ela sempre teve uma maior afetação, sim, na minha vida. Mas, assim, fora isso, eu não vejo, assim, grandes impactos. E depois que eu descobri, que eu tinha esse déficit, eu me formei na faculdade normalmente, tinha notas dentro da média, como a maioria das pessoas tem. Quando eu pegava para estudar para as provas, de um modo geral, estudava como a maioria das pessoas estudam, eu fui passando, eu nunca tive nenhuma. Eu nunca tive que repetir nenhuma matéria durante a faculdade de Direito. Sempre consegui essas aprovações. Quando eu cheguei no exame de ordem, que eu já até fiz um outro vídeo falando aqui no canal sobre isso, eu tomei um remédio fitoterápico, porque eu tenho uma ansiedade que é um pouquinho mais elevada que a maioria das pessoas, mas este remédio ele era suficiente para mim lidar com isso. Durante esses estudos de exame de ordem, eu sempre me foquei bastante, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Tipo, se é difícil para muitas pessoas assim que têm o déficit ter a disciplina, eu não tive esse problema. Eu acordava muito cedo, eu sou aquela pessoa assim muito focada nos objetivos da minha vida. Então, eu nunca tive assim grandes afetações por falta de disciplina. Eu sempre fui muito disciplinado. E depois que eu descobri que eu tinha isso, pra mim, assim, posso dizer para vocês que não foi algo assim que mudou, acredito que muito a minha vida. Olha, é como se eu tivesse passado a entender: olha, eu tenho essa limitação. Durante as aulas da faculdade, eu sentava em carteiras da frente, eu sempre ficava prestando atenção o máximo que eu conseguia durante as aulas dos professores, procurava sempre anotar tudo com muita atenção. Quando eu tenho que fazer alguma coisa assim, ir num supermercado, eu faço listinha para que eu não esqueça das coisas que eu preciso comprar. Eu tenho o hábito de, se eu entrar dentro de um Uber, na hora que eu saio, antes de fechar a porta, eu tenho o hábito de bater a mão nos bolsos para conferir se tudo está ok. Eu nunca cheguei a perder um celular por conta disso, nunca cheguei a perder a minha carteira por conta disso. Sempre segui a minha vida assim como qualquer pessoa segue, sabe? E outra coisa que eu também reitero para vocês o fato de ter descoberto que eu tinha isso não me tornou uma pessoa depressiva, não me tornou aquela pessoa que joga toda a culpa no déficit de atenção. Eu tenho as características, conforme eu falei para vocês. Em relações muito íntimas, isso tem algum impacto, que pode talvez ser um tema para um próximo vídeo. Mas, de um modo geral, é isso. Consegui seguir minha carreira, tenho ela como qualquer outra pessoa, levo uma vida que eu considero absolutamente normal, mesmo sem eu ter feito este tratamento. Eu nunca, no meu pensamento, eu nunca cheguei a entender: olha, se eu tomar o remédio tal, a minha vida vai ser outra. Eu vou melhorar, eu vou ser outro ser humano, a minha performance de vida será outra. Eu nunca fui uma pessoa que chegou a carregar consigo esse tipo de crença, então eu nunca tomei este medicamento. A terapia é um procedimento que eu acredito sim que possa me ajudar a resolver diversos problemas, principalmente nesses problemas mais íntimos, com pessoas muito próximas. Pode me tornar uma pessoa de melhor relacionamento. Nisto eu acredito. Pessoal, mas o vídeo de hoje é esse mesmo. Fiz esse vídeo aqui sem qualquer caderninho, sem qualquer tipo de anotação de começo, meio e fim. Eu fui apenas desabafar com vocês como que foi a minha descoberta do TDAH. Hoje já se tem 8 anos, eu descobri isso em 2016, quando eu entrei para a faculdade.
E é isso, pessoal. Espero muito que seja uma boa reflexão para muito de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês quiserem que a gente traz outros tipos de conteúdo relacionados a este, é só vocês pedirem nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.